Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantar falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai vende tudo o que tens, dás o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é muito conhecida essa passagem, que se chama desse jovem rico que vai até Jesus, perguntando o que ele tinha que fazer de bom para possuir a vida eterna. No primeiro momento, nós podemos analisar e ver que esse jovem queria entrar no reino dos céus. Ele acha que falta alguma coisa. E assim ele vai perguntar a Jesus o que falta e o que deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Isso deve ser algo que nós devemos procurar saber, o que tenho que fazer para herdar o reino dos céus. Aqui Jesus vai citar os mandamentos. O que se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Jesus vai listar alguns. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e honra o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos que Jesus cita os mandamentos, que é os mandamentos em relação ao nosso próximo, à nossa família. Jesus aqui não cita os mandamentos de relação a Deus. Não, Jesus cita os mandamentos de relação ao próximo. E esse homem, Jesus continua a dizer, e quando esse homem vai dizer, tenho observado todas essas coisas. Aquele homem está dizendo que ele não tinha pecados, que ele cumpria as leis de Moisés, mas Jesus chama ele a dar um passo adiante na fé, para que ele tenha verdadeiramente um relacionamento não com o próximo, mas um relacionamento com Deus. Por isso Jesus vai dizer, se queres ser perfeitos, vai vender tudo o que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Veja só, Jesus chama aquele jovem a dar um passo mais adiante na fé, para que ele mergulhe em águas mais profundas, porque aquele jovem estava só na superficialidade. Ele cumpriu os mandamentos, achava que não tinha os pecados, mas Jesus chama ele para dar um passo mais adiante, a viver a perfeição, a viver a santidade. E Jesus aqui, quando fala que é para ele ir, vender tudo, dar aos pobres, não é que Jesus queria fazer filantropia, mas, como nós vamos ver na sequência do Evangelho, aquele homem, aquele jovem, era muito cheio, se encheu de tristeza porque era muito rico. Ele era apegado aos bens materiais. Jesus vai dizer, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. É essa relação que Jesus quer ter com ele, uma relação de intimidade. Veja os discípulos o que fizeram. Os discípulos largaram tudo para trás, largaram as barcas, as redes. Mateus, o evangelista de hoje, deixou a coletoria para trás e tantos outros. Ao chamado de Jesus, não pensaram duas vezes. Esse homem se enche de tristeza e vai embora.
porque era apegado aos bens materiais. Jesus chama ele para ter um tesouro no céu, mas esse homem preferiu ter apenas um tesouro aqui na terra. Isso serve para cada um de nós também, que muitas vezes estamos somente apegados aos bens materiais e não temos tempo de ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes não temos tempo de ter um relacionamento nem com a nossa própria família, porque é o tempo todinho ocupado com uma coisa, com outra, com um trabalho, com um negócio, com viagens, com tudo no mundo, que você não tem tempo para Deus e não tem tempo nem para a sua família. É esse relacionamento de intimidade que Jesus quer que nós tenhamos. Deixemos tudo para trás, nos desapegamos de tudo que nos afasta de Deus, para termos o verdadeiro tesouro, que não é o tesouro aqui da terra. Esse é passageiro, não levaremos nada. Jesus quer que nessa relação de intimidade com Cristo, nós possamos criar um tesouro no céu, para quando formos chamados a prestar a conta das nossas vidas, nós verdadeiramente possamos herdar o reino dos céus. Essa é a mensagem que fica para cada um de nós. O que eu estou buscando nesse mundo me afasta de Deus? Se eu vivo longe de Deus nesse mundo, como é que eu quero passar a eternidade perto de Deus? Há uma incoerência nesse relacionamento. Nesse mundo, longe de Deus, e perto das coisas materiais e mundanas. Depois, quando eu morrer, eu quero ir para o céu? Há uma incoerência muito grande aí. Que nós possamos viver essa intimidade com Cristo aqui na terra, plantando um tesouro no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para todos.